O naufrágio do Bismarck tirou o fôlego do público com suas imagens épicas de guerra. Mas os atores do filme sobreviveram e pereceram em tragédias que ninguém poderia ter previsto. Eles perderam sua terra natal, sua liberdade e a luz da vida. E no final, eles tiveram uma morte devastadora. O que realmente aconteceu? Vamos nos lembrar deles e prestar homenagem ao seu legado. Esmond Knight como Capitão John Leach. Aos 54 anos, Esmond Pennington Knight estrelou o filme de guerra de 1960, The Sink the Bismarck, como Capitão John Leach, comandante do HMS Prince of Wales. O papel foi tão importante porque o próprio Knight estava a bordo do navio quando este colidiu com o verdadeiro encouraçado Bismarck quase 20 anos antes. Ter um ator com memórias vívidas da batalha pela sobrevivência interpretando o capitão tornou seu papel mais comovente e autêntico do que qualquer outro poderia ter alcançado. Esmond Knight nasceu em 4 de maio de 1906, em East Sheen, Surrey, Inglaterra. No entanto, sua vida foi marcada por uma tragédia em 1941. Durante a Batalha de Bismarck, fragmentos de projéteis atingiram a área onde ele estava, deixando-o completamente cego por 2 anos. Ele perdeu um olho permanentemente e o outro ficou gravemente danificado. Knight passou de uma estrela em ascensão para a obscuridade. Os 2 primeiros anos após o acidente foram repletos de desamparo e desespero. Ele não conseguia ver os rostos de seus entes queridos, não conseguia andar, e seu espírito estava devastado pelo desespero. Embora o tratamento posterior tenha restaurado parte de sua visão, o dano nunca desapareceu. Knight aprendeu a jogar meio cego, confiando na memória e na orientação de seus companheiros de equipe. Mas por trás dos holofotes, havia noites sem dormir, dor constante e uma alma marcada por traumas psicológicos. Em 23 de fevereiro de 1987, Esmond Knight faleceu em Londres vítima de um ataque cardíaco aos 80 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 15 milhões acumulado ao longo de meio século de trabalho no palco e na tela. Ele é lembrado não apenas como um artista talentoso, mas também como um símbolo de resiliência. Michael Goodliffe, como Capitão Bannister. Aos 46 anos, Michael Goodliffe interpretou o capitão Bannister no filme O Naufrágio do Bismarck, 1960, um oficial da Marinha do Alto Comando Britânico. Com sua presença intelectual, comportamento calmo e presença robusta, Goodliffe era frequentemente escalado para papéis como médicos advogados ou oficiais militares, figuras que personificavam autoridade e confiança. Mas por trás de seu olhar inflexível na tela, escondia-se uma vida repleta de memórias pungentes e tragédias não resolvidas. Michael Goodliffe nasceu em 1º de outubro de 1914 em Babington, Cheshire, Inglaterra. Sua primeira grande tragédia ocorreu em 1940, enquanto lutava em Dunkerque ferido na perna, foi capturado pelos alemães e passou 5 anos como prisioneiro de guerra. A vida no campo era uma mistura de fome, doença e desespero constante. Pior ainda, ele foi erroneamente declarado morto em casa, e os jornais chegaram a publicar seu obituário. Durante aqueles tempos sombrios, ele se apegou à cena da prisão, escrevendo e atuando para manter o ânimo. Mas quando a guerra terminou, ele retornou, com profundas cicatrizes psicológicas, carregando consigo memórias horríveis que jamais se apagariam. Após a guerra, Goodliffe teve uma carreira de sucesso atuando em mais de 100 papéis. No entanto, o trauma do passado e a depressão continuaram a assombrá-lo. Ele recorreu ao álcool para acalmar os pensamentos, mas a bebida amarga só o mergulhou ainda mais no desespero.
Em 1976, enquanto ensaiava para a peça Ecos, sua saúde se deteriorou completamente e ele perdeu toda a esperança de recuperar a paz de espírito. Em 20 de março de 1976, em uma tarde sombria no Hospital Atkinson Morley, Goodleaf se jogou de uma escada, pondo fim trágico à própria vida. Ele tinha 61 anos. Ele deixou a esposa Dorothy Margaret Tyndale, 3 filhos e uma fortuna estimada em US 80 mil. Sua morte trágica não só chocou a comunidade de atores britânicos, como também fez de Goodleaf um símbolo do destino trágico de uma geração talentosa para sempre assombrada pelo espectro da guerra. Karl Stepanek, como Almirante Günther Lütjens. Karl Stepanek interpretou o almirante Günther Lütjens, o comandante naval nazista, durante uma devastadora batalha naval no filme Afundar o Bismarck de 1960 aos 61 anos. Com sua aparência fria e estoica e voz imponente, ele imbuiu o personagem de uma autoridade aterrorizante. O papel não era apenas o de um vilão na tela, também refletia suas próprias lutas e conflitos internos. Karl Stepanek nasceu em 29 de outubro de 1899 em Brno, então parte da Áustria-Hungria. Em vez de uma infância tranquila, ele cresceu em meio ao caos de uma Europa dilacerada pela guerra e pela divisão. Quando criança, viveu em constante incerteza, testemunhando a desintegração da sociedade ao seu redor. Sua família lutando contra a pobreza e enfrentando medos intermináveis de um futuro incerto. Essas duras realidades o deixaram desenraizado e inseguro. A dor da perda na infância deixou uma marca duradoura, de modo que mesmo adulto, seja no palco ou diante das câmeras, seus olhos sempre guardavam uma profunda tristeza que nenhum papel conseguia esconder. No dia de Natal, 25 de dezembro de 1980, Karl Stepanek morreu de ataque cardíaco em Londres aos 81 anos. Sua morte, em um dia tão tranquilo, só aumentou a tristeza, uma amarga ironia para um homem que já havia vivenciado tantas tragédias em sua vida. Época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1 milhão, em grande parte devido a mais de 100 papéis em filmes internacionais. Sua vida terminou na solidão, deixando para trás a imagem de um artista exilado que passou anos assombrado pela perda de sua terra natal, falecendo silenciosamente, sem jamais recuperar a paz que perdera na infância. Dana Winter, como a segunda oficial. Ann Davis. Aos 29 anos, Dana Winter interpretou a segunda oficial Ann Davis no filme Afundando o Bismarck, de 1960. Com sua beleza elegante, olhar penetrante e comportamento calmo, ela não era apenas a única personagem feminina no filme, mas também um símbolo de coragem diante da guerra. Esse papel ajudou Dana Winter a conquistar o coração do público internacional e a consolidou como uma das atrizes mais proeminentes da década de 1960. Dana Winter nasceu em Berlim, em 8 de junho de 1931. No entanto, sua vida pessoal era repleta de dificuldades, especialmente em seu casamento. Em 1956, Winter casou-se com o advogado de Hollywood, Greg Baltzer, e parecia ter encontrado estabilidade. No entanto, a atração por Hollywood logo se transformou em uma luta amarga entre os muros de sua luxuosa mansão. Eles tiveram um filho, mas o casamento rapidamente se desfez devido a diferenças irreconciliáveis. Seus últimos anos foram marcados por disputas de propriedade, batalhas pela custódia e palavras amargas que esgotaram Dana. Em 1981, o casamento
terminou em divórcio, deixando Dana em Hollywood com feridas emocionais que nunca cicatrizaram. Por trás do sorriso orgulhoso da estrela, escondiam-se lágrimas silenciosas que o público nunca tinha visto antes. Dana Winter faleceu em 5 de maio de 2011, em Ojai, Califórnia, aos 79 anos, após uma longa batalha contra a insuficiência cardíaca congestiva. O patrimônio líquido era estimado em US 3 milhões na época, fruto de uma carreira de mais de 4 décadas estrelando clássicos como Invasores de Corpos. Uma foto final e comovente a mostra falecendo em paz. O filho dela disse que foi como se ela tivesse acabado de descer de um ônibus. Foi um fim simples, porém trágico. Para uma mulher outrora brilhante, lembrada como orgulhosa e frágil, cuja vida oscilava entre a fama e a solidão. Michael Hordern como Almirante Jack Tovey. Michael Murray. Hordern tinha 49 anos quando interpretou o almirante Jack Tovey em O Bismarck, Submerso 1960, com seu comportamento severo, voz imponente e rosto experiente, ele se transformou em um almirante corajoso durante uma feroz batalha naval. O papel foi um dos mais significativos, ressaltando tanto sua maturidade artística quanto sua contribuição pessoal para a obra histórica. Michael Hordern nasceu em 3 de outubro de 1911 em Berkhamsted, Hertfordshire, Inglaterra. Mas por trás de sua distinta carreira no palco e no cinema, houve uma vida de perdas. Ele teve apenas um marido, Grace Evelyn Mortimer, com quem se casou por mais de 4 décadas. Ela era seu porto seguro, sua única fuga verdadeira da vida agitada e estressante. Mas a tragédia aconteceu em 1986, quando Grace faleceu, após uma longa doença, deixando-o sozinho em uma casa vazia. Após essa perda agonizante, Hordern viveu em silêncio, imerso em profunda solidão. Apesar da dedicação ao trabalho, ele não conseguia esquecer o vazio que ela deixou para trás. A morte dela pareceu minar cada resquício de seu espírito, transformando seus últimos anos em uma existência difícil e sombria. Em 2 de maio de 1995, Michael Hordern faleceu em Oxford, Inglaterra, aos 83 anos, após anos lutando contra uma doença renal crônica. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 4 milhões, obtido por meio de mais de 140 papéis no cinema e na televisão, além de inúmeras produções teatrais e radiofônicas. Suas imagens mais comoventes que permanecem na memória dos espectadores são sua voz grave e ressonante em O Urso Paddington e sua interpretação comovente de Jacob Marley em Scrooge, 1951, um lembrete de que, mesmo após sua morte, a voz e o legado artístico de Michael Hordern viverão nos corações de muitas gerações. Maurice Denham como Comandante Richards. Aos 51 anos, Maurice Denham estrelou Sink the Bismarck, 1960, como o Comandante Richards, um dedicado e determinado oficial da Marinha em busca de um encouraçado alemão. Sua atuação foi serena, porém expressiva, refletindo a gravidade e a profundidade que ele conferiu a cada personagem. Isso ocorreu no auge da carreira de Denham, quando ele já era um rosto conhecido no cinema, teatro e rádio britânicos. Maurice Denham nasceu em 23 de dezembro de 1909 em Beckenham, Kent, Inglaterra. No entanto, após se aposentar do show business, ele carregava consigo uma tristeza que nenhum sucesso profissional conseguiu apagar, uma tragédia familiar. Em 1936, casou-se com Margaret Dunn e teve 3 filhos, construindo uma felicidade aparentemente duradoura. Mas a tragédia aconteceu quando sua filha Virginia morreu em um acidente, deixando uma ferida no coração de Denham que nunca cicatrizou. Ele confidenciou aos amigos que a perda foi um golpe devastador, fazendo com que todas as risadas no set e os aplausos no cinema parecessem distantes e vazios.
Ele se dedicou ao trabalho, anotando meticulosamente cada rolo, como se quisesse preencher o vazio. Mas quanto mais trabalhava, mais consciente se tornava da solidão e do vazio de sua cidade natal. A perda do filho lançou uma sombra silenciosa sobre o resto de sua vida, uma sombra que o público nunca viu de fato. Em 24 de julho de 2002, Maurice Denham morreu no Danville Hall, em Londres, aos 92 anos de causas naturais. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 18 milhões, resultado de quase 7 décadas de dedicação incansável ao teatro, ao cinema e ao rádio. A imagem mais vívida que permanece é a de um artista dedicado, cuja voz e rosto se tornaram familiares. Há gerações de ouvintes, mas no fundo ele também é um pai em luto, cuja vida perdida para sempre foi ao mesmo tempo magnífica e trágica. Geoffrey Keeney como vice-chefe do Estado-Maior Naval. Aos 44 anos, Geoffrey Ian Keeney estrelou o filme Afundar o Bismarck, de 1960, como vice-chefe do Estado-Maior Naval, uma figura-chave no comando da Marinha Real, com seu rosto severo e estilo de atuação frio e preciso. Keeney retratou perfeitamente um homem que assumiu enormes responsabilidades em momentos que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Este papel não só demonstrou seu talento, como também abriu caminho para que ele se tornasse um rosto conhecido em diversos filmes icônicos, principalmente na série James Bond. Geoffrey Keeney nasceu em 21 de agosto de 1916, em Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por turbulências emocionais que não lhe trouxeram paz de espírito duradoura. Casou-se 3 vezes, primeiro com a atriz Hazel Terry e depois com Madeleine Howell, mas ambos os casamentos terminaram em divórcios amargos. As separações o deixaram solitário e minaram sua fé na felicidade doméstica. Parecia que essas feridas o assombrariam para sempre até que conheceu Doris Groves, a mulher que finalmente lhe deu um verdadeiro lar. Eles viveram juntos por quase 3 décadas, mas o destino deu outra reviravolta cruel. Em 1989, Doris faleceu, deixando Keeney sozinho para enfrentar a velhice. O foco estava em um homem que repetidamente vira a felicidade escapar, por entre os dedos, deixando para trás um vazio que jamais poderia ser preenchido. Geoffrey Keeney faleceu em 3 de novembro de 2005 no Danville Hall, em Londres, aos 89 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 35 milhões, proveniente de mais de 100 filmes, incluindo 6 papéis como Sir Frederick Grey, secretário de Estado da Defesa na série James Bond. Na mente do público, ele é um ator associado a papéis poderosos, mas nos bastidores era um homem reservado que suportou a dor de casamentos desfeitos e a solidão que o perseguiram pelo resto da vida. Mark Dignam como Capitão Lobin-Mond, aos 51 anos. Cuthbert. Mark Dignam interpretou o Capitão Lobin-Mond, um oficial naval severo e determinado em que afundar o Bismarck, 1960. Com seu comportamento severo e voz grave, ele convenceu o público de que estava vendo um homem de verdade vindo do campo de batalha. O filme não foi apenas um marco na carreira de Dignam, mas também consolidou seu lugar entre uma geração de atores frequentemente associada a personagens fortes e responsáveis. Mark Dignam nasceu em 20 de março de 1909 em Londres, Inglaterra. No entanto, apesar de sua carreira brilhante, sua vida conjugal foi repleta de decepções e sofrimento. Ele teve 3 casamentos, primeiro com Georgia McKinnon e depois com Helen Christie, que terminaram em divórcio. Os 2 casamentos fracassados deixaram profundas feridas emocionais, sobrecarregando-o com inseguranças e uma sensação persistente de que a felicidade doméstica era frágil demais para durar. Somente com sua terceira esposa, Virginia Kirby,
Dignam encontrou consolo, mas os fantasmas do passado ainda o assombravam. Após cada rodada de aplausos, ele se retirava para o quarto, carregando consigo a solidão de um homem que já vira o amor se esvair tantas vezes em 29 de setembro de 1989. Mark Dignam faleceu em Londres, Inglaterra, aos 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US$ 12 milhões, em grande parte devido à sua ilustre carreira no palco e a papéis memoráveis no cinema. Mas o que permanece mais memorável não é apenas a perda de um artista talentoso, mas também a imagem de um homem que viveu uma vida cheia de fama pública enquanto seu coração carregava feridas privadas e tristeza silenciosa. Lawrence Naismith como o primeiro Lord de Mar. Aos 52 anos, Lawrence Naismith estrelou o filme Afundar o Bismarck, 1960, como o primeiro Lord do Almirantado, comandante da Marinha Real Britânica com seu rosto severo, postura imponente e experiência militar. Ele deu vida ao personagem, convencendo o público da força e determinação do comandante. Esse papel também marcou um período de maturidade em sua carreira, quando o nome Naismith se tornou sinônimo de personagens fortes e indomáveis. Lawrence Naismith nasceu em 14 de dezembro de 1908, em Thames Ditton, Surrey, Inglaterra. Mas no cerne de sua obra estava uma história de perda e casamento. Naismith casou-se com Christine Baca em 1939, e seu amor parecia inseparável, apesar da guerra e dos altos e baixos de sua carreira. Ela não era apenas sua companheira de vida, mas também um forte sistema de apoio que o ajudou a superar a solidão da atuação e os papéis desafiadores que enfrentava. No entanto, em 1985, Christine faleceu após uma doença grave, deixando-o com uma dor indescritível. Sua morte rompeu a última barreira que protegia seu coração. Em seus últimos anos, ele viveu em solidão, deixando a Inglaterra, onde cada rua o lembrava dela, para viver com seu filho na Austrália. Não foi uma jornada tranquila, mas uma fuga da dor que o perseguiu até o fim. Em 5 de junho de 1992, Lawrence Naismith faleceu em Southport, Queensland, Austrália, aos 83 anos, após anos de saúde debilitada por problemas cardíacos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US$ 2 milhões, em grande parte graças aos seus papéis em filmes como Os Diamantes São Eternos e Uma Noite para Recordar. A interpretação mais comovente do ator é a de alguém que se transformou em alguns dos personagens mais poderosos. Da tela, morrendo em silêncio, em uma terra estrangeira, carregando consigo a dor infinita da morte de sua esposa, uma vida ao mesmo tempo gloriosa e trágica. Jack Watling como diretor de comunicações. Aos 37 anos, Jack Stanley Watling estrelou o filme Afundar o Bismarck, 1960, como um oficial de comunicações que desempenhou um papel crucial na transmissão de ordens durante os momentos mais tensos da batalha. Embora fosse apenas uma engrenagem na vasta máquina da Marinha, seu personagem enfatizava a importância de cada homem em uma situação de vida ou morte e Watling, com sua atuação autêntica e disciplinada, capturou esse significado perfeitamente. Jack Watling nasceu em 13 de janeiro de 1923, em Chingford, Essex, Inglaterra. Seu casamento parecia feliz, embora não isento de desafios. Em 1947, casou-se com Patricia Hicks e juntos viveram para criar 5 filhos. Entre eles estava Deborah Watling, mais conhecida por seu papel em Doctor Who. No entanto, o sucesso dos filhos significava que a família estava constantemente exposta à pressão dos holofotes. Às vezes, sua carreira estagnava e as pressões financeiras, combinadas com a responsabilidade de criar uma família grande, deixavam Watling exausto, tanto mental quanto fisicamente. Seus últimos anos tornaram-se ainda mais trágicos quando foi diagnosticado com câncer, o que o forçou a sofrer em silêncio.
Ele tentou manter a compostura diante da família, mas no fundo, sentia uma dor que só ele conseguia suportar. Em 22 de maio de 2001, Jack Watling faleceu em Chelmsford, Essex, Inglaterra, aos 78 anos após uma longa batalha contra o câncer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 15 milhão acumulado ao longo de uma carreira de mais de 6 décadas no palco, no cinema e na televisão. Ele é lembrado principalmente não apenas por sua dedicação como ator, mas também como um homem que silenciosamente carregou os fardos da família e da doença, falecendo em silêncio. Sua partida deixou os fãs com profunda tristeza e pesar. Por trás da lenda do naufrágio do Bismarck, encontram-se as histórias de artistas que foram consumidos pelo destino e pela tragédia. Eles se foram, mas seu legado e dor permanecerão para sempre. Qual história mais te assombra? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para descobrir mais histórias trágicas escondidas nos bastidores. Jack Gwillim como Contra Almirante. Wilfred Patterson. Jack William Frederick Gwillim estreou no cinema em Afundar o Bismarck, 1960, interpretando o contra-almirante Wilfred Patterson, figura que personificava a disciplina e o poder da Marinha Real Britânica aos 51 anos. Com sua estatura alta, físico robusto e presença imponente, ele convenceu o público de que era um oficial de verdade, não apenas um ator interpretando um papel. Foi durante esse período que Gwillim se tornou uma figura conhecida em filmes de guerra e épicos. Jack Gwillim nasceu em 15 de dezembro de 1909, em Londres, Inglaterra. No entanto, sua vida pessoal foi difícil e repleta de tristeza. Principalmente no casamento. Em 1943, casou-se com Peggy Ballard, que o apoiou durante os difíceis anos do pós-guerra e lhe deu 2 filhos. No entanto, a felicidade deles foi abalada em 1958 com a morte de Peggy, deixando Gwillim com o fardo de criar uma família. A perda repentina devastou. Gwillim, que teve que assumir os papéis de pai e mãe, mantendo uma postura firme diante dos filhos, mas suportando a dor em silêncio. Embora mais tarde tenha se casado novamente com Olivia Selby e tido outro filho, a ferida da morte de sua primeira esposa nunca cicatrizou, lançando uma sombra sobre seus anos mais ilustres no palco e na tela. Jack Gwillim faleceu em 2 de julho de 2001 em Los Angeles, Iowa, aos 91 anos após anos de luta contra problemas de saúde. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 15 milhão, em grande parte devido a uma carreira de décadas como ator que incluiu obras-primas como Lawrence da Arábia, Patton e Fúria de Titãs. A imagem de um ator com presença marcante, mas no fundo um homem que passou a vida assombrado pela memória da falecida esposa, uma tragédia que tornou sua jornada heróica e dolorosa, tornou-se arraigada na consciência pública.